Boa noite, Umbanda do Brasil. Boa noite, Saravá Umbanda. Como vocês têm passado? Nós entramos por aqui agora. Queremos descontrair um pouco sobre a nossa religião de Umbanda. A gente bater um bate-papo por aqui. Boa noite, Grace. Boa noite, Regina, Lili. Boa noite a todos que estão entrando agora. Acabei de entrar, entrei nesse momento para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa religião de Umbanda. Muitas cidades estão de quarentena. Nós estamos dentro de casa, nos resguardando, contra essa pandemia, contra esse coronavírus. Resolvemos passar por aqui hoje, mais uma vez, para entrar em contato com todos vocês, para a gente conversar um pouco sobre a nossa querida religião de Umbanda. Fernanda Viriato, boa noite. Marcela, boa noite. Mari, boa noite. Aquelas pessoas que desejarem entrar ao vivo para conversar, trocar experiências, tirar suas dúvidas, nós estaremos por aqui aguardando o seu convite para a gente poder entrar ao vivo aqui no Umbanda do Brasil. Um canal do Templo Sagrado de Umbanda Caboclo Urubatão da Guia, na cidade de Rio Verde, aqui no estado de Goiás. Boa noite, Nuhaila. Boa noite, Pedrinho. Boa noite a todos vocês. Saravá, nossa querida Umbanda. Aquele que desejar entrar ao vivo aqui conosco, é só mandar o convite, que nós estaremos esperando pelo seu convite para a gente poder bater um papo legal. Mas eu quero apresentar para vocês, principalmente para aqueles que não conhecem, um livro maravilhoso da Mônica Bonfiglio, um livro antigo, só os mais velhos aí, que às vezes podem ter conhecimento desse livro. É um livro que fala sobre os orixás. A primeira impressão dele foi em 1995, viu? É um livro maravilhoso que traz sobre a personalidade dos orixás. Vou mostrar para vocês aqui. Esse livro aqui, você consegue comprar ele pela internet. Até hoje eu não consegui baixar o PDF dele, eu nunca encontrei o PDF dele. Se alguém encontrar o PDF dele, esse livro Orixás da Mônica, me avise, me mande, que eu faço questão de tê-lo. E é um livro muitíssimo interessante que traz as qualidades dos filhos de todos os orixás. Traz também sobre o dia da semana do orixá, a cor, a saudação que se deve fazer ao orixá, o elemento, o número, a cor da vela que deve ser acesa. É um livro maravilhoso, traz uma cultura muito rica sobre os nossos orixás. Eu vou ler para vocês aqui sobre as filhas de Oxum, Vou ler para vocês aqui sobre as filhas de Oxum, e diz o seguinte, o livro Orixás da Mônica. As filhas de Oxum, os filhos de Oxum, simboliza a graciosidade, boas maneiras, julgamento sensato, bondade e sensibilidade. Então essas são as características mais marcantes na vida das filhas de Oxum. A fala desse pessoal
é suave e suas maneiras são ágeis. Um modelo de coqueteria. Está sempre distribuindo roupas velhas ou doando brinquedos usados. Raramente é sovina no que se refere ao relacionamento familiar. Paga para não entrar em uma briga. Está sempre tentando ajudar e às vezes acaba se dando mal. Faz o bem sem ver a quem. Isso é as filhas de Oxum. Consciente do que está na moda, expressa-se com clareza. Os padrões geométricos chocantes ofendem seu bom gosto, que é harmonioso. É chorona, elas são muito choronas. Às vezes até chantagista, usa do choro para chantagear as pessoas para poder conseguir aquilo que deseja. Gosta de agradar a si mesma e passa horas experimentando novos estilos de penteado, maquiagem e principalmente roupas. É do tipo que está sempre se queixando de que não tem o que vestir. O guarda-roupa está cheio, mas elas estão sempre se queixando, dizendo que não tem roupa para vestir. É do tipo que está sempre se queixando do que não tem o que vestir. Tende a tingir os cabelos desde cedo, adora os tons claros e principalmente o loiro. Às vezes é cheinha, pois gosta de experimentar as guloseimas que passa horas fazendo em suas tardes livres. Altamente intuitiva. Sente no ar algo ruim que esteja para acontecer. É do tipo daquelas pessoas que olha para a gente, já lê a vida da gente, já consegue captar a energia da gente. Sabe receber visitas, é uma anfitriã maravilhosa. Detesta que falem alto ou mal dos outros. Então as filhas de Oxum, elas têm essa característica marcante. Elas detestam que as outras pessoas falem alto, perto delas ou longe delas, e principalmente que fale mal de outras pessoas na sua companhia. Não é do tipo que repara no que estão vestindo. Elas não costumam reparar as outras pessoas, mas são muito autocríticas. Companhia carinhosa, sempre tem uma palavra bondosa para dizer. É aquele tipo de amigo que quando você está lá embaixo, você as procura e elas têm uma palavra de carinho, de bondade para poder oferecer para a gente. Será a melhor das amigas. Olha, será a melhor das amigas, desde que você tenha o cuidado de não exigir muito dela. A partir do momento que você começa a cobrar alguma coisa dos filhos de Oxum, eles cascam fora, viu? Eles te deixam na chapada, eles não gostam de cobrança, eles odeiam cobrança. Geralmente não percebe as intenções maldosas dos seus inimigos. Às vezes elas são um pouco ingênuas, elas não conseguem entender que aquelas pessoas que estão à sua volta estão querendo o mal delas. Então elas demoram a entender isso. Elas têm um tanto de ingenuidade, principalmente com aqueles que desejam o mal delas. Age como se fosse de porcelana chinesa, move-se como uma princesa. É extremamente voluptuosa e sensual. Elas têm muita sensualidade. Notavelmente limpa, preocupa-se com a higiene pessoal. Está sempre perfumada e bem vestida, como se fosse para uma festa, durante o dia, à tarde e à noite. Elas estão sempre muito bem vestidas. Possui uma força de penetração fora do comum na natureza humana. Elas gostam de ir para locais da natureza, árvores, jardins, gramados, e elas ficam ali horas e horas meditando, né? E ao mesmo tempo apaixonadas pela natureza. Possui
as pessoas sentem confiança e autoestima diante deste dom de saber ouvir. Elas costumam ouvir por horas as pessoas chorar, reclamar, murmurar. As filhas de Oxum têm esse dom nato. Elas gostam muito de poder ajudar as pessoas as ouvindo. Verdadeira amiga do marido e dos filhos. Permite que cada um se expresse livremente. Então são pessoas que usam mais da amizade para a conquista do que para uma guerra. E cria os filhos livremente, com muito diálogo, com muito amor, sem aquela pressão, sem ficar querendo colocar debaixo muito de suas asas. Se você quer conquistar uma filha de Oxum, ofereça a ela uma boa música, um jantar magnífico, perfumes francês, champanhe e muitas flores. Aí você conquistou a filha de Oxum, ela não aguenta, viu? Você faz aquele jantar maravilhoso, uma música bem suave, um jantar magnífico, decorado, coloca incenso na sala, né? Na sala de jantar. Elas gostam e apreciam muito o bom cheiro. Amam flores, elas são apaixonadas por flores. São extremamente românticas, adora amar e principalmente ser amadas. A partir do momento que o rapaz ou a moça passa a desprezar as filhas do Oxum, considere-se uma pessoa solteira. Considere-se uma pessoa solteira, porque o prazer delas é amar e o outro prazer delas é poder então sentir-se amada. Viu? A saudação é Orae Oxum. O dia da semana é no sábado, que é o dia que a gente faz oferenda para praticamente todas as iabás, principalmente para Oxum. Aqui no livro Orixás da Mônica, eu quero falar para vocês agora sobre os filhos de Xangô. Será que você conhece algum filho de Xangô? Não é fácil não. São bons amigos. Vamos lá. Reservado, muito reservado. As coisas deles são deles. Questões de sentimento e também questões de objeto. Eles não gostam que tira as suas coisas do lugar. Eles guardam praticamente quase tudo que tem valor sentimental. Eles guardam, eles cuidam e não gostam que as pessoas peguem essas coisas, estraga ou não devolva ou começa a mexer nas suas coisas. Então os filhos de Xangô são muito reservados, principalmente em questão da sua intimidade, dos seus objetos pessoais. São pessoas que você pode confiar os seus segredos, são brilhantes artistas e são bons políticos, porque eles manejam o poder da oratória. Eles sabem conversar, eles sabem convencer, e por isso que o texto diz que os filhos de Xangô são brilhantes no que se refere principalmente à fala. Os filhos de Xangô possuem uma capacidade muito grande de julgamento. Eles nunca vão tomar uma decisão antes mesmo de julgar toda a situação. Você pode ter certeza que quando eles parar e apontar e julgar a situação, dificilmente eles estarão errados, porque eles pensam muito com essa relação de julgamento. Então eles não costumam dar tiro errado. Quando eles julgam, pode ter certeza que eles têm plena convicção. Eles brilham no campo da lei, da economia e da administração. Os filhos de Xangô, eles costumam fazer faculdade de direito, viu?
eles costumam fazer faculdade de Direito, costumam exercer advocacia, o magistrado e também concursos públicos na área do direito, podem se tornar juízes e podem se tornar também promotores. Então, a profissão que mais eles olham para ela é a profissão do direito, porque mexe muito com essa questão de julgamento, de justiça, de trazer o equilíbrio. Então, os filhos de Xangô costumam fazer faculdade de Direito, mas podem fazer também faculdade de Administração de Empresa, tá bom? E podem fazer também faculdade no setor da economia, né? Ciências econômicas, principalmente. Os filhos de Xangô desperta toda espécie de emoção nas pessoas, do riso ao choro, exceto a indiferença. Eles não costumam despertar a indiferença entre um e outra pessoa, mas são pessoas muito alegres, são pessoas de muita confiabilidade, e eles aquelas pessoas que estão na festa que destaca, que brinca com todo mundo, que conversa com todo mundo, que abraça todo mundo, vai numa mesa, vai noutra mesa, enfim, eles conseguem fazer amizade muito rápido. E suas amizades verdadeiras são amizades por longas datas, viu? Tem o dom de convencer e sempre acha que está certo. Isso é um problema, né? Eles têm o dom de convencer as pessoas e sempre acha que eles está certo, principalmente depois de um julgamento. Por quê? Porque eles analisam muito as pessoas para poder julgar as pessoas. Então, eles costumam dar um veredito e esse veredito costuma não errar. Então, isso é uma qualidade dos filhos de Xangô, que também não deixa de ser um defeito, porque eles nunca entendem que eles estão errados. Eles sempre acham que eles estão certos, apesar que da maioria das vezes, realmente, eles estão certos. Pode ser considerado avarento, mas na verdade é muito econômico, seguro das suas finanças. Seu maior obstáculo é a ambição exagerada. Tenta agir demasiadamente cedo. Em consequência disso, precipita-se e dissipa energias. Então, os filhos de Xangô, desde muito cedo, eles correm atrás dos seus sonhos. Eles vão atrás, sim, dos seus sonhos. E isso acaba, às vezes, desgastando muito os filhos de Xangô. A maioria dos filhos de Xangô, eles morrem, desencarnam por problemas cardiovasculares, problemas no coração, né? Costuma ser infarto, alguma artéria entupida, alguma coisa assim nesse sentido, arritmia cardíaca, porque eles dissipam todas as suas energias nessa área do coração. Então ali fica muito acumulado de energia. Então os filhos de Xangô não deixam de ser também pessoas muito emotivas, muitas das vezes ligada à emoção, viu? Então eles sofrem muito, então eles vão muito atrás do que eles desejam, do que eles querem, muito cedo. Então por isso, desde muito cedo, eles já começam a sofrer para poder então conquistar os seus sonhos. Os filhos de Xangô são líderes natos, né? Costuma-se dizer que os melhores líderes da humanidade são os filhos de Xangô, porque eles conseguem, através de um fator político deles, conviver com todas as pessoas, saber sair de situações exacerbadas, situações complicadas, e eles sempre dão um jeitinho de sair daquelas situações de uma melhor forma, não trazendo para consigo inimizades ou situações ruins.
tende a ser rígido demais com os outros e consigo mesmo. Eles são muito rígidos e dificilmente eles entendem um segundo erro, um terceiro erro. Eles não conseguem entender porque as pessoas erram tanto se elas têm conhecimento do erro. Então elas acabam sendo pessoas muito severas, cobram muito de si e cobram muito também daqueles que eles lideram. Às vezes tornam-se intratáveis e inflexíveis. Às vezes eles tornam intratável e inflexível. Eles não costumam dar o braço à perca. Eles acreditam naquilo e eles vão naquilo até o final, com consequência ou sem consequência. Eles não se dobram de maneira alguma. Então, por isso que às vezes eles são inflexíveis e muito intratáveis. Jamais admitem que estão errados. Um grande erro dos filhos de Xangô. Eles têm muita dificuldade de admitir que eles estão errados ou que eles estão criando alguma coisa errada. Tem porte militar, muitos também costumam ser militares, né? Generais, comandantes, sargentos, enfim. Vai a extremos para desacreditar os seus inimigos, né? Os filhos de Xangô que têm inimigos, eu tenho dó dos inimigos dos filhos de Xangô, porque eles vão ao extremo para que as pessoas entendam que aquela pessoa é uma pessoa ruim e fazem de tudo então para desacreditar as pessoas, dessas pessoas ruins que se tornam então os seus inimigos. Ou você gosta muito dos filhos de Xangô, ou você não os tolera, ou você os odeia. É um fato, viu? É um fato muito grande. Famosos por suas habilidades na oratória e no domínio das multidões. Eles não têm problema com o público. Não existe uma pessoa, filho de Xangô, que tem dificuldade em falar em público, em pegar um microfone, em conversar com outras pessoas. Se você se declara filho de Xangô e é tímido e não tem condições de oratória, ou até mesmo um medo muito grande de conversar com as pessoas, ou de ministrar palestras, ou estudos, alguma coisa está errada. Você não deve ser, provavelmente, filho de Xangô. Ele tem certas aversões a hospitais e doentes. Eles têm medo, eles têm pânico de hospitais, de doença. São pessoas que às vezes não têm nada, mas fica procurando o tempo todo se tem alguma doença com eles, porque eles têm pavor da morte e eles têm pavor de hospital e eles têm pavor de doença. É um pavor muito grande mesmo, é uma coisa assim bem autêntica nos filhos desse orixá, tá ok? Por quê? Porque Xangô conheceu a morte, né? Ele desceu ao mundo dos mortos depois de um suicídio e Ansan então resgata Xangô. Então por isso que nós dissemos que Xangô não gosta de nada frio, que Xangô não gosta, tem aversão à morte, porque ele, de fato, ele conheceu a morte e Ansan torna ele uma divindade e ele fica, então, com essa cisma da morte, com essa aversão a doenças e a hospitais, tá ok? Muito explosivo, é um defeito muito grande e não aceita de maneira alguma a ideia da morte. Eles têm muita dificuldade em aceitar a morte de seus familiares, aceitar a morte deles próprios, aceitar a morte das pessoas que convivem do seu lado. Eles têm esse temor, eles têm esse medo. E podem ser, de fato, hipocondríacos, né? Mania de doença. Porque é tão grande o medo que eles têm de morrer,
ou é tão grande essa situação de hospital, de doença, que eles acabam se tornando hipocondríacos, têm um medo muito grande de doença. Se você falar para ele que tem uma pessoa numa festa que está com sarampo, ele não vai na festa, porque ele vai ficar morrendo de medo de pegar o sarampo. Então imagina só os filhos de Xangô em meio a essa pandemia. Acredito eu que são os de fato que estão mais sofrendo psicologicamente, porque eles já têm esse medo muito grande. Então, devido à pandemia, eles devem estar mais austéricos, mais nervosos, mais em pânico, e é uma situação que, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que para eles é uma situação normal. E ao longo da vida, eles não costumam jogar esse medo para fora. Eles costumam tratar esse medo e conviver com esse medo. Mas curado disso, os filhos de Xangô não ficam. Eles inspiram o tempo todo muita lealdade e muita confiança aos seus subordinados, aos seus empregados, às pessoas que convivem com você. Porque para ele, nenhum trabalho desmerece a pessoa. Ele entende que todas as profissões são válidas e que todas as profissões são importantes para a humanidade. Então, ele não desmerece nada em quesito de trabalho. Adora ser o centro das atenções. É o que eu disse lá no começo do vídeo, que os filhos de Xangô, eles, quando nós estamos numa festa, é aquela pessoa que mais brinca, que vai nas mesas, enfim, porque eles são de fato o grande atrativo da noite, das festas, é aquele amigo que todo mundo conhece, que todo mundo quer que ele senta, que ele converse e que ele brinque ali em alguma reunião familiar ou em alguma reunião festiva. Esses são de fato os filhos de Xangô. São muito inquietos, ansiosos e arrojados por natureza. Está sujeito a oscilar ou tomar decisões precipitadas ou apressadas. Às vezes eles erram muito, devido a essa ansiedade que eles têm dentro de si de querer fazer as coisas para ontem. Então eles acabam se precipitando e errando muito nesse sentido, porque eles têm muita pressa. Eles vivem o hoje, eles vivem o agora, eles querem construir agora, eles querem fazer agora. Isso acaba trazendo muito sofrimento aos filhos de Xangô. Eles gostam muito de esquematizar tudo no papel ou no celular e acha difícil confiar nos outros. As pessoas confiam muito nele, mas ele, como conversa com todo mundo, como tem muitos amigos de todas as formas, ele tem uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas. Ele sempre acha que aquelas pessoas os trair, que vai trazer problemas para eles. Eles é um pouco egocêntrico e, quando contrariado, pode transformar no tirano mais despeitado e mesquinho que já se viu. Apaixona-se facilmente e perde o pique para essa relação na mesma facilidade. É aquele que, quando você conhece, na outra semana ele já te chama para casar. Ele está falando isso de verdade. Ele te chama para casar, ele quer construir família, ele quer construir uma casa, ele quer colocar um anel no seu dedo, enfim, é tudo para agora, é tudo para ontem. Eles não pensam muito, eles são muito apressados. Mas, de contrapartida, é um perigo, porque eles desapaixonam também muito rápido. Se você contrariar muito ele se torna inquieto e começa a ter olhos para outras pessoas. Os filhos de Xangô são problemáticos em quesito de emoções, em quesito de relacionamento, porque eles podem te deixar do dia para a noite e arrumar outra pessoa, entendeu? Sofrem ali naquele momento, naquela hora, mas no outro dia já está com outra pessoa, declarando para ela 1000 amores e prometendo casamento. Esses são os filhos de Xangô. Ok? Sabe como ninguém pechinchar,
Adora bons vinhos, quer agradar um filho de Xangô, dê a ele vinhos, vinhos importados. Quando chamá-lo para jantar na sua casa, ofereça um bom vinho, você vai ter um amigo para o resto da sua vida. Eles gostam, de fato, de saborear o bom vinho. Aquela coisa de realeza, né? De sentar na mesa, de degustar um vinho, ter uma boa conversa. E ele sempre ali sendo, é claro, o centro das atenções. Os filhos de Xangô. Possui certa tendência a engordar. Não existe filho de Xangô magrinho. Graças ao seu prazer em deficiar-se com qualquer tipo de comida e doce. Não existe filho de Xangô magrinho. Bobagem. Eles comem muito, 1, 2, 3 vezes se eles gostarem. Eles pensam em comida, eles pensam em comida, eles pensam em comida. Se você quer agradar de fato um filho de Xangô, faça a comida preferida que ele goste e dê a ele um bom vinho. Acabou, entendeu? É o seu amigo para o resto da vida, porque eles têm prazer em comer. E essas pessoas nós sabemos que é impossível de serem magrinhas. Se eles começam a emagrecer ou fazer regime, torna-se uma pessoa insuportável dentro de casa. Você não aguenta nem olhar na cara. Eles ficam o ó do borogodó, literalmente, porque você tirou deles aquilo que eles gostam mais de fazer, que é de fato comer, viu? Sua atividade sexual, vocês vão gostar disso, é intensa. Ele pensa muito em 2 coisas, em comida e em sexo. Ele ama os prazeres que a vida lhe oferece. Ele ama, ele tem uma tara incontrolável, incontestável, os filhos de Xangô. Isso é uma coisa deles, uma coisa nata deles. Então eles gostam muito de fazer sexo e quando eles não fazem sexo, eles até adoecem. Eles ficam tristes, eles ficam doentes, viu? Taína, por favor, tira print para mim da tela em momentos que eu esteja legal, tá ok? Mostra facilidade em relacionar-se com o sexo oposto. Xangô mesmo, para a gente entender isso aí, você precisa entender que ele tinha 4 esposas e 1.500 concubinas. Que o dia que ele amanhecia, ele ia lá e pegava uma concubina. O que é uma concubina? É uma moça virgem, uma donzela. Isso é, de fato, uma concubina. Então, ele tinha 4 mulheres e 1.500 concubinas. Dificilmente ele ficava sem fazer sexo. E o dia que ele ficava sem fazer, ele era arrogante, estressado, enfim, tudo isso, e não compreende o fato de ficar sem esse prazer da vida. Misericórdia mesmo, é verdade, está no Zitã de Xangô. Mostra facilidade em relacionar-se com o sexo oposto, mas tem facilidade também de deixar na chapada, viu? Então, não fique aí cheia de esperança, porque o primeiro vacilo que você der, ele vai te deixar na chapada, ele vai te deixar chorando e no outro dia ele vai estar com outra. É uma pessoa de difícil, muito difícil relacionamento, porque eles têm um arquétipo de autoritarismo, né? E nós não estamos aqui defendendo e nem falando mal dos filhos de Xangô. Nós estamos conversando para nós entendermos quem são de fato os filhos de Xangô. Deixa o lar bem cedo para trabalhar, começa a trabalhar e fazer carreira desde muito cedo, porque ele gosta de comprar as coisas para ele poder vestir bem e para ele comer. Ele precisa de uma fase em sua vida na qual expandir é o lema. Ele sempre pensa em crescer, né? É aquele tipo de pessoa que costuma construir uma casa com 3 quartos e uma suíte. No final da construção tem 3 quartos e 2 suítes, uma área enorme, tudo dobrado. Ele dobra tudo. Então ele expande, tanto na área do conhecimento, ele não gosta de estar no meio de poucas pessoas, ele gosta de ler muitos livros, tudo dele é muito, tudo para ele
é expandido. Então, é uma pessoa nessa personalidade. Ele nunca está satisfeito com pouquinha coisa, mas ele luta e trabalha para ter aquilo que ele gosta de ter, ok? Consegue colocar em andamento todos os projetos fantásticos que esboçou para si. Tudo que ele pensa, ele concretiza. Nem que ele tem que dar o suor e o sangue por aquilo ali. Então, se ele quer construir um projeto, uma casa, ou fazer uma faculdade, ou comprar um carro, ele vai conseguir, porque ele não para de lutar por aquilo. Ele é uma pessoa muito inquieta, principalmente se tratando dos seus sentimentos e dos seus objetivos. Ou você, o livro fala aqui, fica encantado com ele e passa a admirar o filho de Xangô, ou não suportará mais a sua presença. Ou então, o que significa aqui? Ou são grandes amigos, ou não são nada dos filhos de Xangô. E esse também é o sentimento que eles têm. O tipo físico é estatura mediana, são baixos, né? Pescoço curto, mãos grandes, pele resistente, corpo robusto, ou seja, ele é meio gordinho, ombros largos, ossatura sólida e queixo um pouco, um tanto volumoso, tá bom? Então, nós falamos aqui hoje sobre os filhos de Xangô. Desculpa, nós falamos aqui hoje sobre os filhos de Xangô e também sobre os filhos de Oxum, que eu trago para vocês nesta segunda-feira. Eu gostaria de estar conversando com alguém ao vivo aqui. Vamos ver se tem alguém que quer entrar na nossa live ao vivo. Maria Aparecida. Eu vou falar sobre os filhos dos demais orixás no decorrer da semana. Hoje eu falei sobre Xangô e Oxum. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Como que a senhora está? Oi, não ouvi. Como a senhora está? Estou bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Ah, tá bom. A senhora quer fazer alguma pergunta para nós? Não, então, eu entrei nesse momento, é que, assim, eu nunca participei, né, dessa live de vocês. Eu entrei, mas porque eu queria ouvir só sobre o que você estava falando e eu peguei nesse momento, eu tô perdida. Ah, é normal. Quando a pandemia acabar, a senhora procure um terreiro, uma casa, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para a senhora. E a senhora vai poder conhecer bastante sobre a nossa religião, que é a religião de Umbanda, viu? Tá bom, muito Foi um obrigada. prazer muito grande. A senhora mora onde? Eu moro no Jaraguá, São Paulo. Jaraguá, São Paulo. Forte abraço, pessoal de São Paulo, pessoal de Jaraguá. Qual que é o nome da senhora? Maria Aparecida. Tá bom, Maria Aparecida, foi um prazer, viu? Um forte Boa beijo. noite, obrigada. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Nós falamos aqui com a Maria Aparecida, que está em Jaraguá, né? No estado de São Paulo. Mais alguém gostaria de entrar ao vivo aqui na nossa live? Hoje nós conversamos sobre os arquétipos dos filhos de Xangô e também o arquétipo dos filhos de Oxum, através da escritora Mônica Buonfiglioli, esse nome mesmo, com o seu livro Orixás. É um livro que foi lançado em 1995 e que traz um conhecimento muito grande sobre a personalidade dos filhos de seus orixás.
Mas alguém gostaria de entrar ao vivo aqui na nossa live, no Banda do Brasil, nesta segunda-feira, às 19h38 da noite? Boa noite, Cavalcante, Lúcia, Raila, Andressa. Boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui no nosso canal Umbanda do Brasil e agradecemos a participação de todos vocês. Alguém quer entrar para fazer alguma pergunta para o Pai Ricardo sobre a nossa religião de Umbanda, Cavalcante? Eu mostrei no início do livro, mas eu mostro novamente aqui a capa. E se alguém conseguir baixar o PDF, por favor, nos mande. Aqui está o livro. Tira um print da tela aí. Tira um print da tela. Tira um print da tela. Tirou o print? Ok? Ok. Pai, depois fala sobre Allan Kardec. Tenho interesse em saber da história dele. A história de Allan Kardec foge aqui da nossa temática, que é Umbanda. Mas o papai, Andressa, promete que vai chamar você aqui em casa para tomar um cappuccino, que você está sumida, e nós vamos conversar sobre Allan Kardec. Boa noite, Ivo. Grace, pai Ricardo, o senhor joga carta? Eu jogo búzios, eu jogo carta também. Mas aqui hoje nós estamos fazendo a nossa live. Eu até estou aqui com as minhas cartas nas mãos, tá vendo? Mas hoje eu não vou jogar carta. Hoje eu estou aqui para conversar com você, para poder compartilhar um pouquinho sobre a nossa religião de Umbanda. Renata, boa noite. Foram logo meus orixás, Oxum com Xangô. Vou te contar um segredo. Eu disse esses dois porque são os meus dois primeiros também. Eu sou filho de Xangô com Oxum. Regina, boa noite. Raila, boa noite. Boa noite, Ivo Lacerda. Alguém mais deseja entrar na nossa live aqui ao vivo para poder conversar com o Pai Ricardo sobre a nossa religião de Umbanda? Hoje a nossa live terá duração apenas de 1 hora, aqui no nosso canal Umbanda do Brasil, do Templo Sagrado de Umbanda, Caboclo Urubatão da Guia, na cidade de Rio Verde, no estado de Goiás. Regina, tira uns print legal aí para o papai da nossa live, para depois, Regina, eu postar no store do Umbanda do Brasil. Mais alguém gostaria de entrar aqui ao vivo na live Umbanda do Brasil? E esse livro é tão interessante, falando sobre ele novamente, já que ninguém entra. Atrás desse livro tem a cor. Olha aqui. Atrás desse livro tem a cor dos iãs das guias de cada orixá. Por exemplo, Oxalá, branco, Iemanjá, translúcido, Logum Edé, azuco dourado, Obá, laranjado, todo marrom, Xangô, vermelho com branco, Oxóssi, azul, Ogum, azul escuro, Exu, branco com preto, enfim. É um livro que você consegue aprender muito, muito com ele mesmo. É um livro maravilhoso, esse livro, Os Orixás. Simone, tira uma carta para mim. Simone, eu fico tão pequenininho aqui que a Simone é a Simone de Brasília, que é minha amiga jornalista. É você, Simone? Boa noite a todos. Pai, fala um pouco sobre a Quimbanda. Não me coloca de saia justa, não quero fazer fofoca aqui, tá bom? Não quero fazer fofoca aqui, não me coloca de saia justa. Eu não vou falar hoje sobre a Quimbanda. Eu vou falar sobre a Umbanda. O Ivo falou para você mandar um beijo para o seu filho mais antigo. É tão antigo que já está até perdendo os cabelos, né, da cabeça. Um forte abraço, Ivo. Te amo muito. Estamos juntos aí há mais de 10 anos. O Ivo, que é filho de Ogum. Simone, minha net está ruim. A minha net também está ruim.
Deixa eu ver se é a minha amiga Simone aqui. Boa noite, Tiago Lins. Boa noite, Umbanda do Brasil. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos vocês. É um prazer muito grande estar com vocês aqui falando sobre a religião de Umbanda. Você sabe o que é um otá na religião de Umbanda? Ou no Candomblé? Escreva aí para mim. Otá significa? Escreve aí nos comentários. Alguns segundos. Você sabe o que é um otá na religião de Umbanda? Boa noite, Regiane. Boa noite, minha filha querida. Boa noite a todos vocês aí da sua casa. Mande um grande beijo para sua mãe. Esperei o dia todo a minha sopa hoje que não chegou. Boa noite. Um otá. Um otá na religião de Umbanda é uma pedra. Uma pedra. Essa aqui é a minha pedra. É a pedra de Xangô. Quando eu rodo o amalá, eu coloco esse otá dentro do amalá. O otá é uma pedra encantada. O otá é uma pedra que nós encantamos ao orixá. E quando nós damos comida ao orixá ou entidades da casa, nós colocamos sobre essa pedra. E o orixá, então, consegue, através da pedra, sugar, pegar a energia daquela comida. Os otás sagrados, os otás emantados, que muitos são emantados apenas com folhas, com banhos, você pode colocar sobre a sua cabeça, sobre a sua testa. Que gostoso. Ó, fica frio. Moribundas, negativas, as nossas vidas. O otá é a pedra sagrada dos umbandistas. Otá em Urubá. Otá em Urubá significa pedra. Então, essa aqui é uma das pedras do Pai Ricardo. Uma pedra de Xangô, um otá, que fica aqui na minha mesa, né? Eu sou apaixonado em pedra, a Nuhaila também. Inclusive, eu quero aqui fazer uma propaganda, mas eu tenho que ganhar um presente, porque, inclusive, tem muito tempo que eu não ganho um presente. É uma propaganda para o Espaço Magia Natural. O Espaço Magia Natural. Um espaço onde vende pedras, onde vende muita coisa bacana, da nossa querida amiga Nuhaila, filha de santo também. Lá tem incenso, lá tem muita coisa legal, entendeu? No Espaço Magia Natural, a Nuhaila vai colocar aqui nos comentários o Instagram da sua loja. E o papai, até hoje, está esperando o seu Buda. Capaz que o meu Buda já petrificou, né? Que é tanto tempo que eu estou esperando o Buda que o Buda não chega. Às vezes o Buda está vindo aí a carroça ou a cavalo. Mas uma hora esse Buda chega. Um forte abraço, Raio. Quem puder, entra no Instagram, Espaço Magia Natural, da nossa querida filha Nuhaila, e compre ali os seus artefatos de Umbanda e também de Candomblé. Boa noite, gente. Boa noite, Umbanda do Brasil. Vocês ouviram a parte que fala do otá? Vocês ouviram aí a parte que fala do otá? Eu vou tentar colocar minha internet aqui. Axé vai chegar. Eu tô crendo. Agora eu creio, viu? Agora eu creio porque está falando ao vivo, está gravado aqui. Agora eu acredito. Vou tentar trocar minha internet aqui. Só um momento, por favor. Voltei. Troquei a minha internet aqui. E aí? A Nuhaila disse aqui, fala alguma coisa sobre
Deixa eu ver aqui a pergunta da Nuhaila. Por que nós, umbandistas, jogamos búzios? A Umbanda em si é uma religião muito nova. Então, tem muita coisa dentro da religião da Umbanda que está aprimorando, está se evoluindo. Antigamente, nós não jogávamos búzios, que era uma tradição exclusiva dos candomblecistas. Mas, com a evolução da Umbanda, os umbandistas, iniciados também na religião de candomblé, começaram a aprender a jogar búzios, né? A Ifá, que é o deus desse oráculo. Então, nós começamos a prever presente, passado, futuro. E o mais importante, que o método mais certeiro, o método mais assertivo para poder descobrir o orixá é dentro do jogo de búzios. Porém, tem outros métodos também muito bacana, através dos signos, enfim. Existe uma metodologia muito abrangente sobre o jogo de búzios. Sobre o método, em descobrir qual orixá que nós somos. E é claro que todos esses métodos são válidos, e o Iaiá, Ialorixá, o Babalorixá do terreiro, o padrinho, a madrinha, o pai de santo, a mãe de santo do terreiro de Umbanda, ele escolhe aquele método o qual ele tem mais afinidade. Eu, né, como eu também sou iniciado na religião de Candomblé, eu escolhi Ifá e o jogo de búzios para poder descobrir o orixá das pessoas. Espero ter respondido a sua pergunta. Se você quiser mandar pergunta, mande pergunta aqui para nós, que nós iremos responder. Eu gostaria também que todos vocês que estão ao vivo aqui dessem uma explosão de coraçãozinho, uma explosão forte de coraçãozinho. Quem puder comentar abaixo do vídeo, quem puder compartilhar o vídeo, eu agradeço muito, que isso dá visibilidade à Umbanda do Brasil, ao nosso canal, feito para trazer conhecimento, estudo dentro da religião da Umbanda, que é uma religião tão carente de estudo, é uma religião tão carente de conteúdo sério para poder ajudar aquelas pessoas, principalmente que estão se iniciando na religião de Umbanda por agora. Então, o intuito da nossa live é trazer conhecimento a todas as pessoas que desejam conhecer, iniciar, ingressar na religião da Umbanda, que é uma religião exclusiva da natureza. Nós adoramos tudo da natureza, principalmente as suas divindades, que são, então, os seus orixás. Saravá Umbanda! Saravá Umbanda do Brasil! Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui para nós, que nós iremos responder. A resenha sobre os livros é maravilhosa. Eu tenho muitos livros aqui, que toda live eu vou estar trazendo um livro que eu uso, não vou trazer coisa que eu não uso, que eu nunca li, e eu só conheço de ouvir falar. Não, eu vou trazer livros que eu leio, ou que eu já li, para poder estar passando para todos vocês. Tem um livro muito bacana, que eu considero o pilar da Umbanda, principalmente o pilar da Umbanda esotérica, que é o livro, inclusive, com o nome do nosso canal, uma homenagem que eu fiz ao pai W.W. Mate Silva, que é o livro Umbanda do Brasil. É um livro maravilhoso, que vale a pena você baixar o PDF ou comprar o livro, e então estudar sobre a religião de Umbanda. Tem o livro Umbanda do Brasil, e tem o livro também Umbanda de Todos Nós, tudo do W.W. Mate Silva, que elucida sobre a religião de Umbanda de uma maneira muito simplória e muito também magnífica, que todas as pessoas conseguem, de fato, entender a religião de Umbanda. Ele fala muito sobre pontos riscados, o início da religião de Umbanda, ele fala sobre as grafias, ele fala sobre os elementais, e no final do seu livro, no Umbanda do Brasil, ele fala sobre o famoso talismã sagrado de Umbanda.
Pai Ricardo, meu terreiro não tem o famoso talismã sagrado de Umbanda. Converse com seu pai de santo e confeccione seu talismã. É um talismã maravilhoso que serve para muita coisa, para cura, para intuição, para mediunidade. E só pode ser usado dentro dos terreiros de Umbanda e dado pelo seu pai de santo, pela sua mãe de santo. Você não pode chegar em casa agora, pegar o livro Umbanda do Brasil e criar aí um talismã. Isso não funciona, isso não existe. Ele tem que ser imantado e tem todo um processo para poder usar o talismã sagrado da Umbanda esotérica. Eu tenho o meu, não está aqui agora, senão eu iria mostrar para vocês. Inclusive tem o desenho dele no livro Umbanda do Brasil. Patrícia, fui umbandista por muitos anos, me afastei faz uns 8 meses. Tem algum problema eu ficar afastada? Não, não tem problema. Você pode continuar afastada, né? Quando você sai da religião de Umbanda, mal nenhum vai lhe acontecer. O que vai acontecer é que você não vai ter mais aquela proteção do Exu, da Pombogira, você não vai ter mais o consolo do Preto Velho nas giras de incorporação. Então eu acho tudo isso muito moribundo, muito triste, a pessoa se afastar da religião de Umbanda. Às vezes está insatisfeita com o terreiro, mas em alguns lugares do país tem muitos terreiros bons que você consegue voltar e consegue readaptar. Esse é o conselho que eu te dou. Viu, Patrícia? Volta para a sua religião, que é uma religião tão simples e ao mesmo tempo tão magnífica. Saravá, Caroline, Saravá, qual livro você indica para quem está iniciando na Umbanda? Qual livro que você indica para quem está iniciando na Umbanda? Eu indico o livro Umbanda de Todos Nós, do W.W. Mata e Silva. Gratidão, Patrícia, foi um prazer ter te conhecido. Um forte abraço. Quem puder, por favor, dar um borbulho aí de coraçãozinho na nossa live, para poder dar visibilidade na nossa live. A única coisa que eu estou te pedindo é para você clicar aí 1000 vezes no coraçãozinho, cada um de vocês, para dar visibilidade à nossa live, para que esse conhecimento sobre a religião de Umbanda possa chegar para outras pessoas também. Bem lembrado no Raila, Tambores de Angola é um livro maravilhoso também. Tem muitos livros maravilhosos para quem está iniciando na religião de Umbanda. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para nós? Aqui no nosso canal Umbanda do Brasil. Forte abraço. Helid. Boa noite, pai. Boa noite, meu filho. Saudade. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Papai te ama, Helid. Dá um abraço para seu pai, na sua mãe, todo mundo aí na sua casa. Tá bom? Não vejo a hora de tudo isso acabar, para nós estarmos voltando com as nossas atividades aqui no nosso terreiro. Saravá Umbanda. Tiago, tira print da tela, fazendo um favor para mim, viu? Para mim postar no Umbanda do Brasil. Já está quase acabando, então eu vou ficar quietinho aqui para você tirar um print para mim. Esse. E esse. Conseguiu tirar, Tiago? Sou muito grato por tudo que tem feito por mim. Sandro Aparecido, forte abraço, Sandro. A nossa live está quase acabando, falta 1 minuto e 20 segundos. Pai Ricardo, o que fazer depois com as balas doces que fazemos as oferendas aos herês? Coloca numa praça bem arborizada, com muitas flores, ou debaixo de uma árvore frondosa. E acende ali uma vela branca, tá ok? Um abraço para o seu pai, um forte abraço para o seu pai também, o Eládio, forte abraço, Eládio. Ó, Regina, vou fazer outra cara aqui para você tirar outra, tá? Vou fazer outra cara aqui, ó. Agora uma assim. E uma assim. Espero que você tenha tirado, viu, Regina?
Falta 30 segundos para a nossa live acabar.